A paz do Senhor Jesus, hoje eu quero trazer uma reflexão para você. Marcos, capítulo 4, versículo 21, diz assim: E disse-lhes: Vem, porém, a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? E Jesus vem nos trazendo uma reflexão poderosíssima, que faz toda a diferença no tempo que estamos vivendo. É como se o Senhor perguntasse qual a finalidade de ter uma lâmpada, de ter uma luz e colocar ela debaixo da cama, ou esconder ela debaixo de um cesto. Ela não vai cumprir o seu propósito. Ela não vai fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, que é iluminar um ambiente, que é para fazer a diferença em um ambiente. E a nossa reflexão, a aplicação pessoal, para mim e para você hoje é essa. Qual a finalidade do Senhor ter colocado o Espírito Santo? Ou qual a finalidade de Deus te acender, te fazer luz do mundo, para você ficar escondido debaixo da cama ou dentro da caverna? Qual a finalidade, então, da sua vida, já que todos nós fomos criados com um propósito? Se estamos nos escondendo, será que verdadeiramente estamos cumprindo o nosso propósito? E esses dias eu fazendo uma reflexão sobre isso, quanto pessoas são cheias do Espírito Santo, mas de verdade elas não querem se envolver, elas não querem se disponibilizar para dar luz a todos que estão ao seu redor, no seu convívio. Quantas pessoas não querem mais fazer a obra de Deus? Mesmo que dentro delas habite o Espírito Santo, muitas pessoas não querem mais se indispor. Tem muita gente que, infelizmente, já foi tão machucado, já foi tão perseguido, já saiu tão frustrado de ambientes, até mesmo dentro da igreja. E por esses motivos, a pessoa ela não quer mais fazer a obra de Deus, ela não quer mais se envolver, ela não quer mais se desgastar. É como se ela falasse assim: eu não vou me envolver porque eu vou sair muito ferida, porque eu já passei por isso, já passei por aquilo. E aí a pessoa pensa assim: não vou mais fazer a obra de Deus, eu prefiro fazer como a lamparina da parábola, se colocar debaixo de um cesto. Na verdade, traduzindo, se escondendo. Ninguém acende uma lâmpada para esconder ela. Todo mundo que acende uma lâmpada, acende uma vela, acende uma luz, é para uma finalidade, é para um propósito. O Senhor está nos fazendo essa pergunta hoje. Eu te acendi para você ficar escondido? Eu coloquei a chama do Espírito Santo em você para você ficar escondido? Porque você está aí toda cheia de zelo com a sua própria reputação? Você está aí, homem, zelando tanto pela sua própria vida? E eu não estou falando que isso é errado. Eu só estou falando que muitas vezes nós estamos zelando tanto pela nossa reputação, pelos nossos sentimentos, e o reino não está ganhando nada com isso. O que o reino está ganhando de você estar aí todo guardadinho, toda guardadinha, e sem querer se frustrar, sem querer se magoar, sem querer viver uma perseguição? O que o reino está ganhando com isso? E eu te faço essa pergunta hoje: o que o reino está ganhando com isso? Porque se o próprio Jesus sabia que ele ia ser perseguido, que ele ia ser moído, ferido, que ele ia ser traído, mesmo assim ele não decidiu ficar zelando pelos seus sentimentos ou zelando pela sua reputação. Ele veio, passou o que tinha que passar e cumpriu o seu propósito. E quem somos nós para estar sempre achando que a gente precisa estar zelando com a nossa reputação, zelando com os nossos sentimentos? A gente não pode ser perseguido, a gente não pode ser traído, a gente não pode ser ferido. E quando a gente é ferido, a gente não quero mais fazer, eu vou abrir mão, não quero mais me envolver. E todas as vezes que nós fazemos isso, todas as vezes que nós falamos não para a obra de Deus, e eu não estou falando de só atividades dentro do templo, dentro do prédio, eu não estou falando isso, eu estou falando de você ter um chamado de Deus, você ter uma palavra de Deus no seu coração e você se omitir em fazer isso. Eu estou falando de você ter a oportunidade de pregar a palavra da forma como eu estou fazendo aqui, numa rede social.
E mesmo assim, você tem essa oportunidade e você não quer. Porque você tem medo das críticas, você tem medo dos levantes, você tem medo da perseguição, você tem medo até dos hates, né? Sempre vai ter. Você tem medo do que vão achar, que vão pensar isso, vão pensar aquilo, e você tá sempre ali se escondendo. Você tá sempre omitindo a luz que habita em você. Mas a minha pergunta mais uma vez é: o que o reino está ganhando com isso? Porque quando eu olho para os discípulos sofreram perseguições, açoites, naufrágios. Os discípulos passaram por tantas coisas e ainda assim não deixaram de fazer com que a luz do Senhor brilhasse através da vida deles. E muitas vezes nós estamos nos omitindo e deixando as trevas prevalecerem. Porque todas as vezes que uma luz ela se omite, se eu apagar todas essas luzes aqui, o ambiente vai ficar escuro, as trevas vão prevalecer. E todas as vezes que você diz não para fazer o seu propósito, para cumprir o seu propósito, você está deixando as trevas prevalecerem. Você está dando munição para as trevas crescerem. Então você está contribuindo com as trevas. Isso pode soar um pouco forte, isso pode soar até um pouco difícil de engolir. Mas essa é a realidade. Todas as vezes que nós estamos nos omitindo a brilhar a luz de Cristo nesse mundo, que é a igreja, porque a igreja, ela é a luz de Cristo no mundo. Então nós somos sal e luz. Nós precisamos cumprir o nosso propósito. Então, o meu conselho para você hoje é: não se esconda, não se omita. Quando você começar a falar, é possível que te persigam, é possível que tentem te ferir para te parar, para te paralisar. É possível que tentem te perseguir para que você não aguente e desista. Mas o meu conselho hoje para você é: permaneça brilhando a luz de Cristo, aonde você estiver, no ambiente que você estiver. E todas as vezes que pessoas que não têm a luz, que estão em trevas, virem a luz de Cristo em você, pode ser que isso vai incomodar. Alguns, por verem a luz de Cristo em você, vão te perseguir, vão te caluniar. Outros, por verem a luz de Cristo em você e o testemunho que você carrega, vão ser transformados. Mas esse é o preço de carregar a luz de Cristo. Alguns você vai tocar para ser transformados. Outros você vai tocar, mas eles irão te perseguir por não concordar, por serem incomodados com a luz que você carrega. Mas se a gente for deixar que as perseguições de quem não consegue ver a luz de Cristo em nós nos parar, também deixaremos de alcançar pessoas que vão ser transformadas pela mesma luz que nós carregamos. Então, o que eu quero te dizer hoje é: não deixe o Espírito Santo se apagar em você. Muito cuidado para que a sua lâmpada ela não se apague. Porque se o Senhor colocou em você o Espírito Santo, se o Senhor colocou em você a chama do Espírito Santo, é para que você cumpra um propósito. Se você não tem feito o seu propósito, se você não tem cumprido o seu chamado, se você não tem exercido aquilo que Deus te chamou para você exercer, qual a sua finalidade? Você acha que você foi chamado só para sentar num banco de igreja, ouvir a palavra, tomar a santa ceia, louvar, levantar as mãos, dar até testemunho de bom crente? Você não faz coisas erradas, você não mente, você é uma pessoa correta, mas é só isso? Aí você vai falar: Jéssica, mas isso já é muita coisa. No mundo que nós estamos vivendo é muita coisa, mas o Senhor não nos chamou para viver no tradicional. O Senhor nos chamou para viver além daquilo que as pessoas estão esperando. Então, se você já faz tudo isso, muito bom, você está no caminho certo. Mas o meu desejo é que você viva o sobrenatural. Que você viva testemunhos de coisas sobrenaturais que o Senhor vai fazer através de você. Pessoas precisam ser curadas de doenças físicas. Pessoas precisam ser libertas de demônios.
Pessoas precisam ser alcançadas por uma cesta básica. Pessoas precisam ser visitadas. Pessoas precisam de um abraço. E você vivendo só a sua própria vida, às vezes não vai alcançar essas pessoas. A igreja, ela é uma extensão daquilo que o Senhor quer que façamos. O Senhor quer cuidar de órfãos, de viúvas. O Senhor quer libertar os cativos. O Senhor quer trazer óleo fresco sobre a cabeça de muitas pessoas. Mas isso Ele precisa de mim e de você. Não que Ele não possa fazer sozinho, Ele pode. Porque se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Mas o Senhor conta comigo e com você. E eu preciso estar disponível, eu preciso querer. Mesmo que eu seja perseguido, caluniado, porque se o meu Jesus, se o meu Senhor sofreu tudo que sofreu, quem sou eu para não sofrer o que ele sofreu? É como a palavra de Paulo, né? Que ele diz, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Será que você está disposto a passar por tudo que Jesus passou? Você está disposto a dizer não para a sua própria vontade, para o seu zelo pela sua vida, o zelo pela sua reputação? Se você é capaz de se esconder e não ir atrás de almas, você também pode ser tentado em uma perseguição, negar o nome de Jesus. Porque a tua fé ela não está firmada. Porque aqueles que carregam a marca de Cristo, carregam no seu coração a chama por almas. A chama por viver a palavra. A chama por viver o que Jesus quer. E mesmo que às vezes o nosso cansaço, mesmo que às vezes a nossa frustração, a nossa preguiça, ou até mesmo não querer, eu não quero. Isso tudo só demonstra que nós não estamos alinhados com a vontade do Senhor. Porque todas as vezes que nós falamos, Senhor, eis-me aqui, é possível que o Senhor peça de nós muitas coisas. Quando o jovem rico foi até Jesus, ele falou, deixe-me te seguir. E Jesus falou, venha, vai, reparte tudo que você tem, vende, reparte com os pobres, e aí você vem e me segue. Possa ser que o Senhor também te peça para fazer algumas coisas que você vai ficar chocado, que você vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai te pedir. Mas deixa eu te dizer, nada nesse mundo que nós vamos abrir mão é mais precioso do que viver a vontade de Deus. Não importa aquilo que o Senhor vai nos pedir como oferta, o que o Senhor vai nos pedir como renúncia, ou o que o Senhor vai nos pedir como propósito. Nada disso é tão valioso quanto viver a vontade de Deus. A minha reflexão nesse dia para você é essa. Nada é tão importante quanto viver a vontade de Jesus. Nada é tão importante quanto brilhar a luz de Cristo por onde você passar. Nada é tão importante do que fazer a vontade do Espírito. E todas as vezes que nós estamos com a chama acesa no nosso coração, de forma alguma vamos querer nos esconder, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Porque não é a nossa vontade, é a vontade dEle, é o querer dEle. E é entender que esse tempo agora está fazendo muitas pessoas se esconderem. Tem muitas pessoas que estão correndo a carreira da fé sozinhas, porque tem muitas pessoas que estão escondidas. E a minha palavra para você hoje é, se você é a pessoa que está correndo sozinha, eu oro para que Deus coloque pessoas para te ajudar a correr essa carreira da fé. E se você é a pessoa que está vendo esse vídeo, e você é a pessoa que está escondida, escondendo a luz que habita em você, escondendo o chamado, escondendo o talento, eu quero te encorajar, saia de debaixo da cama. Saia de dentro dessa caverna, porque não é mais tempo de estarmos nos escondendo. Todas as vezes que você se esconde, você está cooperando com as trevas. Você quer ser um cooperador das trevas? O Senhor te chamou para participar e para ser participante do corpo de Cristo, desse exército da luz. Levante e deixe a luz de Cristo brilhar através de você.